Os Shichibukai, quem são, o que fazem, o que comem? Hoje nós vamos falar de um grupo especial de piratas que foi escolhido pelo governo mundial. É isso mesmo. O pior inimigo dos piratas, aqueles que caçam os piratas, escolheram alguns piratas para fazer parte de um grupo. É isso aí, vamos entender quem são esses caras, para que eles servem e acompanha nesse vídeo aqui. Então pegue seu chapéu de palha e bora pro vídeo. Então galera, esse vídeo apresenta a minha visão baseada nos meus conhecimentos e algumas pesquisas. Portanto, comentem à vontade para enriquecer o nosso conteúdo, beleza? Dito isto, mas quem é esse povo? Shichibukai. Quem são os Shichibukai? Bom, para falar disso, nós temos que voltar um pouquinho para entender o universo de One Piece. No universo de One Piece, que nós já conhecemos, existem três forças: o governo mundial, os Yukons e os Shichibukais, que são esses que vamos falar no vídeo de hoje. Mas fique tranquilo, os outros a gente vai fazer vídeos depois, mas por enquanto vamos focar nos Shichibukai. Bom, esses caras foram selecionados pelo governo mundial para ajudar a equilibrar o caos e a anarquia que reinava nos oceanos, né? Mas quem eram esses piratas e o que os tornava tão especiais? Vamos entender. Shichibukai era um grupo de 7 piratas que eram escolhidos a serviço do governo. Eles respeitavam o governo? Não! Nem sempre. E a marinha também não gostava deles não. Muitos marinheiros ali viam eles só como piratas normais. O objetivo desse grupo era manter um suposto equilíbrio e trabalhar para o governo. Eles eram piratas que tinham alguns benefícios, principalmente de não ser perseguidos pelo governo, pela marinha. Além de estabelecer esse suposto equilíbrio, eles trabalhavam para o governo. Então algumas vezes o governo chamava eles para enfrentar outros piratas. Eles eram chamados de cães do governo. Mas apesar disso tudo, eles eram respeitados, eram temidos porque eles eram fortes. Essa é uma característica de um Shichibukai, a força. Então era sempre um grupo de 7 e se alguém renunciasse ou fosse expulso, o que acontecia, a marinha escolhia outro no lugar. Então nós vamos conhecer agora quem são esses caras. Nós vamos falar de 11. E vamos começar falando brevemente de cada um deles. 11 porque aconteceu isso que eu falei. Sempre são 7, mas alguns foram expulsos, outros renunciaram. Nós vamos entender agora. Então vamos começar a nossa lista. Não se preocupe, nós vamos falar de uma forma bem resumida de cada um, mas depois nós vamos ter um vídeo específico de cada um deles, beleza? Começando a nossa lista, o Crocodile. Esse cara deu muito trabalho pro Luffy, mas não só pro Luffy, né? Ele deu um trabalho para um reino inteiro. Mas nós vamos falar isso no vídeo dele. Ele tem o poder da areia. Ele comeu uma fruta Logia. Esse cara é brabo. Mas enfim, atualmente ele não é mais um Shichibukai porque ele estava construindo uma organização secreta, né? Usando aí essas vantagens do governo. Mas o governo descobriu, ficou com medo e revogou o status dele. Agora ele não é mais um Shichibukai. Inclusive ele foi preso. Jinbei. Hoje o Jinbei é um membro dos Chapéu de Palha. Mas ele já foi um Shichibukai. Ele é um tritão, é uma raça de homens peixe. Esse cara também é muito brabo. Ele luta karatê tritão. Olha que doideira, ele luta karatê. Ele é um cara legal também. Ele entrou pro Shichibukai com o objetivo de promover a paz entre os humanos e os homens peixes. Mas isso não durou muito tempo. Quando o governo chamou todos para a guerra contra o Barba Branca, tem muita história paralela nessa parada, mas vamos lá, outro vídeo. Então, quando ele foi chamado para essa guerra aí, o Jinbei negou. Então ele perdeu a sua posição e foi preso indo por cima. Depois disso aconteceu muita treta, o Luffy foi lá, libertou ele no meio da guerra e hoje ele tá com o Luffy. Ele já é forte mesmo, ele não comeu nenhuma fruta, ele é um tritão, ele vive no mar, né? Então se ele comesse uma fruta não ia dar muito certo não, porque ele não ia poder voltar pra casa dele. Boa Hancock. A Imperatriz Pirata é líder das Amazonas. Cara, a história da Boa Hancock, ela é bem triste, porque ela era uma prisioneira, mas ela foi libertada, então ela voltou para a Ilha das Amazonas. E ela aceitou ser uma Shichibukai só para proteger a ilha. Ela odeia o governo, né? Até porque ela foi prisioneira deles. Ela tem um poder que é muito doido, ela é tipo uma medusa, ela petrifica os caras. Só que ela é bonita. E esse é o critério para virar pedra, tem que achar ela bonita. Mas enfim, um vídeo só dela, vamos explicar isso depois. Resumindo, ela é muito forte, ela continua sendo uma Shichibukai. É mais ou menos, né? Nós vamos entender melhor no final do vídeo. Gecko Moria, o manipulador das sombras.
Esse cara pega sombra pra fazer zumbi, é mais ou menos isso. Ele tem um grande exército de zumbis e o maior navio de todos, que na verdade é uma ilha, mas é um navio ao mesmo tempo, e é isso aí. Ele não foi expulso, mas rolou um plano do governo pra assassinar ele numa guerra que rolou aí, mas não deu muito certo não. Ele apareceu vivo depois, por isso que a gente sabe que não deu certo. Mas ele não é mais um Shichibukai. Dracula Mihawk, os Olhos de Falcão. Esse cara aqui é simplesmente o maior espadachim do mundo. Ele foi chamado porque ele é forte. Ele não tem um bando grande. O cara sozinho ele já detona, ele corta tudo, literalmente. Ele é um cara muito sério e que tem toda uma pose. E em um momento lá no time skip, o time skip foi quando o bando do Chapéu de Palha ficou separado do outro. Isso foi 2 anos. Então durante esses 2 anos aí, o Mihawk treinou o Zoro. Esse cara é forte, só isso. Bartolomeu Kuma, o tirano. Esse é um cara bem esquisito e ele comeu a fruta da pata. Então ele tem uma pata na mão que repele as coisas, é isso. Ele é bem fiel ao governo, mas ele é tipo um agente infiltrado, porque ele também fazia parte do exército revolucionário. Ele que foi o cara responsável por separar os Chapéu de Palha ali, que ficaram treinando por 2 anos. Don Quixote do Flamingo. Esse cara aqui é perigoso, ele é muito doido. Cara comanda muita gente forte, ele tomou um reinado, ele tem uma certa influência que nós vamos falar em outro vídeo e ele usou isso para entrar na organização dos Shichibukai. Só que por baixo dos panos ali o cara fazia contrabando com o Kaido, tem noção disso? Ele fazia contrabando com o Yukon, mas o governo mundial descobriu tudo e ele teve ali o seu título revogado. Esses foram os 7 primeiros, pelo menos apresentados no anime. Os 4 seguintes entraram nas vagas e que nós vamos falar deles agora. E aproveita já para deixar o like e se inscrever, se ainda não tiver feito isso, para eu saber se vocês estão gostando desse conteúdo e continuar produzindo mais vídeos assim como esse, beleza? Continuando, Eduardo Evil, o suposto filho do Barba Branca. Ele é um cara bem esquisito e falta inteligência, mas ele é muito forte, isso não dá para negar não. Ele se tornou um Shichibukai pela sua força, que ela é comparada de um exército. O maluco é brabo. Trafalgar D. Waterlaw. Como nós conhecemos, Trafalgar Law. Eu particularmente gosto muito desse cara. Ele é conhecido como o cirurgião da morte por causa da habilidade da sua fruta Opi-Opi no Mi, que concede uma manipulação especial. Ele constrói como se fosse um espaço ali, e dentro daquele espaço ali ele pode fazer muita coisa. Ele perdeu o posto de Shichibukai por ter feito uma aliança com o Luffy para enfrentar o Kaido. Barba Negra. Esse cara já causou muita confusão e muita treta. Ele já foi da tripulação do lendário Barba Branca, e ele se tornou um Shichibukai após entregar Ace. Ace é irmão do Luffy, que era procurado pela marinha, tinha uma recompensa muito grande. Então ele entregou o Ace ali para a marinha e isso causou a Guerra dos Maiores, que era a guerra da marinha contra o Barba Branca, porque o Barba Branca queria resgatar o Ace. O Barba Negra renunciou após ele concluir o seu plano ali. Ele queria libertar prisioneiros fortes para fazer parte do seu bando. Só para ter ideia da força desse cara, hoje ele é um dos Yukon. Os Yukons são um grupo de pirata tipo os Shichibukai, só que eles são imperadores, eles são muito mais fortes. E por último, ele, Buggy, o palhaço. O que dizer do Buggy? Bom, ele tem uma história, isso nós não podemos negar. Ele foi da tripulação do Roger, rei dos piratas, Goldie Roger, esse mesmo. Cara, só o histórico dele já foi capaz de dar esse posto aí. Diferente dos outros, ele não tem muita força para ocupar esse posto não. Mas as circunstâncias, a sorte e o histórico fizeram ele chegar lá. Mas hoje como estão os Shichibukais? Não tem mais os Shichibukai. O governo acabou com a organização depois de descobrir muita treta, traições, escândalos, conflitos. E o bando do Luffy tá envolvido nessa questão aí também. Onde eles vão tem confusão, né? Todos eles perderam o benefício de não ser caçados pela marinha. Então, claro, eles não ficaram satisfeitos. Mas todos têm muita força, exceto o Buggy. E né, que ele teve mais sorte do que força nessa parada aí. Cara, o universo de One Piece é muito rico, ele é muito bem trabalhado. E esse é o nosso trabalho aqui, passar um pouquinho desse universo a cada vídeo que nós fazemos. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com outros fãs de One Piece. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo. Valeu!